Oi para todo mundo, meu nome é Marcos Souza e esse é mais um vídeo do canal Sons Aleatórios. Hoje eu trago aqui uma pérola temporã do rock progressivo brasileiro, um álbum que, apesar de ter sido feito com várias dificuldades e de maneira independente, na raça, hoje é considerado um dos melhores álbuns de rock progressivos, não só do Brasil, mas de todos os tempos. Estou falando aqui de Depois do Fim, dos Cariocas do Bacamarte. Aqui essa é a edição de 1996, o álbum de 83, mas foi relançado em CD pela primeira vez em 96 e essa é a minha edição. Aqui a capa, criada pelo Eduardo Pereira, icônica aqui, que tem a ver com a última faixa. E a banda aqui se apresentando no Circo Voador, uma meca aí do rock brasileiro, rock carioca. Aqui temos um encarte com letras, a formação da banda. O encarte é simples, mas é informativo. Então o Bacamarte foi fundado em 1974 aí pelo exímio guitarrista e violonista Mário Neto, ainda um adolescente na época. E a banda sofreu várias mudanças de formação até que estabilizou mais ou menos em 1977 com um line-up de um sexteto. Temos aqui o Sérgio Vilarim nos teclados, temos o Marcos Moura nas flautas e no acordeão, o Delto Simas no baixo, Marco Veríssimo na bateria e Mr. Paul na percussão. Então, de 70, não aconteceu muita coisa entre 1977 e 1982. Eles estavam ali fazendo alguns shows esporádicos, até que, com o advento da Rádio Fluminense FM em 1982, que deu muito espaço para o nascente rock brasileiro, o Mário Neto foi encorajado por amigos a enviar uma demo das gravações da banda para a Rádio Fluminense, e a rádio tocou bastante essa demo. Isso encorajou o Mário Neto a prensar um LP, um álbum de forma independente. Só que nenhum dos integrantes estava à vontade como vocalista. E eles queriam um vocal feminino, na época também, para ficar mais parecido um pouco com bandas como Renaissance e Curved Air, que tinham vocais femininos. Então eles encontraram, a partir de recomendações, a Jane Duboc, que ainda estava começando. Ela tinha feito backing vocals para o Raul Seixas, para álbuns do Raul Seixas, ainda sob o nome de Jane Baker. E ela topou participar do projeto, que apesar de rock não ser a praia dela, ainda mais rock progressivo. E, segundo conta o Mário Neto aqui, quando eles se encontraram, a banda ali, ela tentou cantar com a banda, mas de primeira não encaixou de jeito nenhum. E ele ainda fala que os demais integrantes da banda queriam matar ele, mas na hora de gravar para valer, a Jane Duboc pediu: pode gravar aí que agora vai dar certo, e deu muito certo. Então o que temos aqui são 8 canções do álbum original, sendo 4 instrumentais e 4 cantadas pela Jane Duboc. As canções ímpares são instrumentais, então começa com UFO, a primeira faixa. Depois vem Smog Alado, já é a primeira faixa onde aparece o vocal da Jane Duboc. E uma peculiaridade, esse álbum aqui é um álbum conceitual que lida com o apocalipse bíblico. Então, nas faixas cantadas, a UFO, a primeira, ainda não tem nenhuma relação assim com o conceito, mas a segunda faixa em diante tem tudo a ver. Então começa com Smog Alado, depois vem Miragem, que é instrumental, Pássaro de Luz, que é cantada, então intercala uma instrumental e uma cantada. Depois Canho, Último Entardecer, que é uma faixa catártica, essa para mim é a melhor faixa do disco. Depois temos Controvérsia e a faixa título, como última faixa depois do fim. Então o que a gente ouve aqui? Um instrumental afiadíssimo, todos os músicos são excelentes, o Mário Neto em especial e o Sérgio Vilarim também. E muitas influências de rock progressivo, tipo Genesis, Yes, Triumvirat, inclusive no início aqui
da faixa Último Entardecer, tem uma coda da faixa I Believe do Triumvirate, uma homenagem que eles fizeram em uma banda das bandas preferidas deles. E também na faixa, esqueci de dizer, na faixa inicial, a UFO, tem ali um trecho, inicia-se com um trecho da faixa Capricho Árabe, do violonista espanhol Francisco Tárregas. E teve um relativo sucesso ali dentro do Rio de Janeiro, o álbum. A Fluminense deu uma força para eles, porém a Jane do Bock depois decidiu investir mais na carreira solo. Ela acompanhou o Bacamarte até abril de 1983. O álbum é de 83, foi gravado em 82, mas lançado em 83. Houve algumas mudanças na formação. O Dalton Simas, baixista, foi trocado pelo William Murray, por exemplo. O Marco Veríssimo, baterista, também foi trocado. Infelizmente, como o Mário Neto narra, a banda acabou por volta do final de 83, 84 mais ou menos, não por desentendimento entre os músicos, mas por uma certa desilusão ali para encontrar espaços para tocarem. Por mais que o álbum tenha feito sucesso ali na Fluminense FM, essa é uma época nada recomendada para quem tinha um som mais rebuscado, de influências progressivas, como era o Bacamarte. Era a época da New Wave, do rock mais simples. Então eles foram se sentindo cada vez mais desprestigiados e resolveram, em comum acordo, encerrar as atividades da banda ali em meados da década de 80. Nessa edição aqui, que eu tenho, tem uma faixa bônus creditada ao Bacamarte, mas gravada em 1996, e onde só aparece o Mário Simas, na verdade. É ele que toca todos os instrumentos, chama Mirante das Estrelas. É uma faixa um pouco mais com uma sonoridade um pouco mais moderna, mas um pouco mais pasteurizada, na minha opinião, do que as 8 faixas do álbum original. E hoje em dia, a edição original em vinil do Bacamarte é artigo de colecionador. Aí é algo que muita gente se estapeia para ter uma cópia. Mesmo as edições em CDs também, depois em 99, se não me engano, também foi lançada uma edição em Digipack, desse álbum aqui, sem a faixa bônus. E também em 1999 o Mário Neto gravou sob o nome Bacamarte um outro álbum chamado Sete Cidades, mas que não tem a participação de nenhum outro integrante aqui da formação clássica dos integrantes que gravaram o Depois do Fim. Mas eventualmente eles se reuniram em 2012 no Rio de Janeiro, a pedido de um fã da banda que queria ver a banda tocando, mas não teve oportunidade. Em 2014 tocaram em São Paulo, inclusive com participação da Jane do Bock. E em abril, 2 dias em abril de 2014. Inclusive nessas apresentações ela cantou as músicas do álbum Sete Cidades que ela nunca havia cantado antes. Então, hoje em dia é um dos grandes álbuns de rock progressivo e tem até quem diga que é um dos grandes álbuns do rock em geral. A revista holandesa Exposure incluiu esse álbum aqui como um dos 100 melhores álbuns já feitos em todos os tempos. Olha só a que ponto chegou ali esse álbum aqui que, como eu falei, teve muita dificuldade de ser gravado. O Mário Neto raspou as economias dele aí até o último centavo, pelo jeito, mas valeu a pena porque deixou uma grande obra para a posteridade. Depois do Fim do Bacamarte. Para quem gosta de rock progressivo e com influência, como eu falei, de Yes, Genesis, Triumvirate, Renaissance, Curved Air, e também eu vejo aqui influência muito grande de bandas italianas de rock progressivo, como a Premiata Forneria Marconi ou Le Orme. Então, dei uma chance aqui ao Bacamarte, Depois do Fim, um grande álbum. E lembro a vocês, toda terça-feira tem de novo aqui no canal. Por hoje eu fico por aqui. Vejo vocês na próxima terça-feira. Até lá!